Olá, meus amigos! Com toda a loucura acontecendo no mundo agora, eu pensei que hoje nós daríamos uma pequena pausa e faríamos algo mais leve. Hoje, estamos mergulhando no mundo dos emblemas militares estonianos. Vou analisar os diferentes insígnias de unidades, classificá-los e, claro, contar a vocês as histórias por trás deles. Porque esses símbolos não são apenas designs legais, eles carregam história, tradição e um espírito guerreiro. Então pegue uma bebida, sente-se e vamos começar. A propósito, esses emblemas que você vê atrás de mim não são emblemas militares. Não é muito difícil adivinhar isso, mas esses são emblemas de campanhas de caridade feitas para as Forças Armadas Ucranianas. E eu fiz muitas delas, e você doou para muitas delas. Mas hoje vamos entrar nos verdadeiros emblemas militares estonianos, emblemas do exército, emblemas do batalhão, primeiro e acima de tudo. Um deles, eu servi meu tempo. Vamos entrar nele como o primeiro. Este é o emblema da divisão estoniana. A divisão estoniana só foi restabelecida desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. No entanto, este emblema da divisão vem dos tempos da Guerra de Independência da Estônia. Ao final da guerra, havia no total 4 divisões, e para cada uma delas, o emblema era apenas o numeral romano com o fundo dourado. A primeira divisão operava no norte da Estônia. Foi criada a partir das unidades estonianas que lutaram na Primeira Guerra Mundial no exército do Império Russo. Se houver outra guerra na Estônia, certamente ressuscitarão as outras divisões também, mas por enquanto esta é a única divisão que temos. Sim, você ouviu certo, temos apenas uma divisão, enquanto eu entendo isso. Eles estão usando este emblema, pois este era o emblema original para a primeira divisão, comparando-o com outros emblemas na lista. Simplesmente não consigo avaliá-lo muito bem, é direto e claro, mas para mim é simplesmente muito chato e merece a categoria D. Sim, vamos colocá-los nas categorias, vamos avaliá-los, sem piedade. A propósito, se você pensa diferente de mim sobre esses emblemas e as categorias que eles recebem, coloque nos comentários. Temos o emblema da 1ª Brigada de Infantaria. Este emblema pertence à 1ª Brigada de Infantaria, uma das 2 brigadas das Forças de Defesa da Estônia. E novamente você ouviu corretamente, nós temos 2 brigadas, só isso. Esta brigada é encarregada da defesa do norte da Estônia e tem sua sede na cidade de Topa, que, a propósito, coincidentemente significa matar em estoniano. Sim, Topa significa matar, e é uma cidade que temos com a maior quantidade de bases militares, ponto final, na Estônia. Não acho que seja coincidência. Esta unidade é a mais antiga do exército estoniano, pois seu antecessor foi criado em 1917 como a Unidade Nacional Estoniana do Império Russo. O próprio distintivo foi criado após a Guerra de Independência. A parte inferior do escudo é preta, representando a superfície da Estônia. A parte superior é azul, representando o céu no qual brilha o Sol da Liberdade. Soa muito americano, mas nós também temos o Sol da Liberdade aqui na Estônia. A insígnia é simbólica da força, coragem e bravura altruísta dos filhos do povo estoniano e do poderoso voo da Águia do Norte. Droga, isso soa tão americano, mas não, é um patch totalmente estoniano. É um emblema decente, nada muito louco, é bem projetado, mas comparado ao emblema da 2ª Brigada de Infantaria. Isso é muito picante. Acho que está faltando algo, então para mim isso é um sólido bom trabalho. Esse emblema definitivamente vai deixar todos os meus espectadores americanos muito felizes. Este é o emblema do Batalhão de Escoteiros, a única unidade do exército totalmente profissional na Estônia. Esses são os caras que lutaram com as forças americanas no Afeganistão e no Iraque. Então você provavelmente já viu esses emblemas, se lutou, se você é um veterano dessas 2 guerras. A unidade em si tem suas raízes nos Estados Unidos. O criador da unidade era um empresário estoniano e entusiasta do escotismo na América. Quando a Guerra da Independência começou, ele decidiu voltar para a Estônia e criar uma unidade militar voluntária financiada por ele mesmo para ajudar a defender a Estônia. O emblema da unidade foi criado em 1918 pelo fundador do Batalhão dos Escoteiros. Ele teve a ideia para o emblema de uma unidade militar americana nos Estados Unidos. Como todos podem ver, o lema do Batalhão dos Escoteiros é o lema tradicional dos Estados Unidos. De muitos, a estrela no topo aqui também é destinada a representar as estrelas na bandeira americana. Este é um emblema sólido, com cores bonitas e linhas claras. Isso causa medo em nossos inimigos? Talvez não, mas é profissional e parece que vamos concluir o trabalho.
Então, para todos os meus inscritos americanos, este vai para a categoria A. Agora temos o emblema do Batalhão de Colaboração. O Batalhão de Colaboração é um batalhão de infantaria na primeira brigada encarregada de proteger o norte da Estônia. Esta unidade foi iniciada nos primeiros dias da independência da Estônia por voluntários da Associação Esportiva Estoniana, KOLAF. Sim, os caras do esporte se uniram. É como, ei, nós treinamos juntos, vamos lutar juntos. Sim. Foi um dos principais clubes a promover a cultura e a independência estoniana durante o tempo do Império Russo. Participou de muitas batalhas durante a Guerra de Independência e foi reestabelecido em 1992 após a ocupação soviética. A propósito, as últimas tropas soviéticas deixaram a Estônia e havia dezenas de milhares na época, ainda assim elas partiram. 1994. A maioria dessas unidades sobre as quais estou falando foram restabelecidas em 91, 92 e 93. Então houve um tempo em que todas essas unidades existiam na Estônia, né, unidades militares estonianas, com as tropas soviéticas coexistindo aqui. Tempos estranhos. Os anos 90 aqui foram um emblema derivado do símbolo da Associação Esportiva Estoniana. Mostra que o Kalev Lastemalev, o predecessor do Batalhão de Infantaria Kalev, foi formado a partir do membro da Associação Esportiva Kalev. Tente dizer, você é da Europa, você é da América, de onde quer que você seja, você não fica mais estoniano do que isso. As 12 estrelas no topo do emblema simbolizam 11 condados da Estônia e os estonianos fora da Estônia. Atualmente existem 15 condados na Estônia, pois 5 novos condados foram criados e um está atualmente ocupado pela Rússia. Não estou brincando, você ouviu corretamente, ocupado pela Rússia agora parte da Estônia. Essa é a realidade em que vivemos. Este é definitivamente um belo emblema e a história que ele conta é bastante bonita. Sobre como essas pessoas que acreditavam na ideia da Estônia como um país livre não apenas criaram uma associação para promovê-la, mas também uma força de combate para defendê-la. Falando sobre o emblema em si, eu não preciso dizer que é bastante simples, especialmente comparado aos outros. Acredito que tenho que colocá-lo na categoria B agora que estamos chegando. Emblema do Batalhão Viru da 1ª Brigada de Infantaria, o batalhão é irmão do Batalhão Kolab. Como todos os anos, seja um ou outro treinado, ambos também são destinados a defender a fronteira nordeste da Estônia. O predecessor histórico do Batalhão Viru é o 4º Regimento de Infantaria. Criada em 1917, esta foi a unidade que lutou na primeira batalha da Guerra de Independência da Estônia, defendendo Narva. Após a ocupação soviética, foi disperso em 1992. O Batalhão de Infantaria Viru foi recriado na cidade de Jõhvi. Você é da Europa ou da América, da Austrália? Tente dizer isso, Jõhvi. Não fica mais estoniano do que isso, embora esta cidade tenha muitos russos, mas o nome ainda é muito estoniano. Este emblema é baseado na bandeira dada ao batalhão em 1928 pela cidade de Narva. Em 2012, o Batalhão de Infantaria Viru adotou oficialmente este emblema. O emblema usa os mesmos símbolos que a bandeira. De acordo com isso, a águia com a espada representa a força da unidade, pronta para lutar e defender a pátria e sua liberdade. A liberdade é representada aqui pelo sol nascente. Ao contrário do escudo segurado pela águia na bandeira, o emblema é simplificado. O número 4 no escudo representa o predecessor histórico do Batalhão de Infantaria Viru, o 4º Regimento. Nos anos 90, o Batalhão Viru costumava usar um emblema semelhante ao atual emblema da 2ª Brigada de Infantaria. Eu tenho que dizer que trocar os emblemas, isso foi um grande erro. Este simplesmente não tem um impacto. Eu tenho alguns emblemas diferentes com águias na lista, e este, na minha opinião, é o mais fraco do grupo. A unidade tem uma história muito legal, sabe? Os primeiros a entrar, os últimos a sair, mas isso não faz justiça a eles. Então, para mim, isso é nível D. Agora estamos chegando ao emblema do comando e do batalhão de sinal. Este batalhão é responsável pela comunicação no exército estoniano. Este batalhão foi criado em 1918 e, após a Guerra da Independência, foi encarregado de defender a independência da Estônia durante a tentativa de golpe de 1924 em 1940. Esta foi a única unidade em todo o exército estoniano que resistiu à tomada da Estônia pela União Soviética. Sim, se você não sabia, então infelizmente o ditador da Estônia na época, Konstantin Betts, vendeu a Estônia para a União Soviética e permitiu que as tropas marchassem sem que um único tiro fosse disparado.
Mas esta unidade foi a única a reagir durante a Batalha da Rua de Ferro. Eles lutaram por conta própria contra as tentativas do Exército Vermelho de desarmá-los, matando cerca de 10 ocupantes. Então, estas foram as únicas 10 baixas de todo o exército soviético de ocupar a Estônia. Em 1993, a unidade foi reestabelecida e agora faz parte da Divisão de História. As setas à frente do brasão do batalhão de comando e sinal simbolizam a eletricidade, enquanto as estrelas acima da cabeça representam diferentes tipos de comunicação. Telefone, telégrafo, rádio, equipamentos de sinalização, carteiro e cães de comunicação. Claro, alguns destes já estão claramente ultrapassados agora. Este emblema vem da bandeira do batalhão, que foi criada em 1928. Durante toda a ocupação soviética, a esposa de um oficial arriscou tudo para proteger esta bandeira. Depois que seu marido foi executado em 1941, ela costurou a bandeira em um travesseiro e a manteve escondida por décadas. Somente em 1998. Então eu lembro a vocês, 4 anos após as últimas tropas soviéticas deixarem a Estônia, quando ela estava certa de que a Estônia permaneceria livre, ela revelou ao mundo. Honestamente, à primeira vista isso parece muito similar ao emblema do batalhão Viru, mas eu gosto um pouco mais deste. Os raios dão a ele mais uma característica. Eu também acho que a águia funciona melhor para o comando e comunicações em comparação com a infantaria de linha de frente. Ainda assim, isso vai ser um Tier C. Agora estamos chegando nas partes interessantes. Você está pronto? Porque eu trago para você o emblema do batalhão de infantaria Kuprianov. Isso faz parte do batalhão da 2ª Brigada de Infantaria. A sede fica na base do exército de Tara. Viru novamente, você da Europa ou América tente dizer Tara e Viru. Kupriano atua como um batalhão de treinamento de infantaria que treina todos os batalhões de infantaria para a 2ª Brigada de Infantaria. Até hoje, é considerado ter um moral especialmente alto e o maior número de voluntários. Eu mesmo treinei neste batalhão e fui treinado para ser um puro soldado de infantaria. Comendo giz de cera feito louco, perdendo meus pontos de quociente de inteligência, mas isso não era para ser, e agora faço parte de outro ramo do exército, que não posso especificar aqui. Esta unidade foi formada durante a Guerra da Independência por Julius Kuprianov. Você sabe onde quero chegar, você da Europa, você da América, tente dizer Julius Kuprianov, você não consegue. Foi formada por Julius Kuprianov como uma unidade partidária. Inicialmente era composta por apenas 37 homens, na maioria estudantes do ensino médio. Evoluiu para uma unidade de 600 homens e lutou nas batalhas contra as forças soviéticas e alemãs. Eles enfrentaram ambas as forças e chutaram suas bundas. Foi nomeado como Batalhão Kuprianov em homenagem a Julius Kuprianov, que morreu na batalha com apenas 24 anos de idade. O batalhão foi reestabelecido em 1992 e novamente, como servi neste batalhão, este emblema é muito pessoal para mim. Em 6 de janeiro de 1919, Julius Kuprianov introduziu seu próprio emblema e distintivo de chapéu como um símbolo dos partidários. Ele seguiu o exemplo dos batalhões da morte russos. Sim, você ouviu corretamente, batalhões da morte russos. É daqui que tiramos inspiração. Tropas de choque do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Era uma caveira prateada acima de ossos cruzados, muito original. Os primeiros emblemas de braço foram costurados pela esposa do tenente Kuprianov, Alice. Alice, mais tarde, tornou-se fundadora da proteção feminina do lar da Liga de Defesa da Estônia e foi executada em 1942. Porque foi isso que os soviéticos fizeram com qualquer pessoa que fosse alguém na Estônia durante o meu tempo. Era um emblema especial na EDF, pois os ossos no emblema tinham que ser conquistados por mérito. E no batalhão Kupriano, nós dizíamos que quando você estava nos primeiros meses, você ainda não tinha os ossos. Você precisa de alguns exercícios para consegui-los. Você era um pelmen ou pelmeni em russo. Um dumpling. Nós te chamamos de dumpling. Se você não corta os ossos, você é um dumpling. E então você pega os ossos, você não é mais um dumpling. Também era o único emblema usado na mão esquerda, a mão que segura a arma. Todos os outros emblemas das Forças Armadas roubadas são usados na mão direita, mas nós o usamos na mão que segura a arma, certificando-nos de que é a última coisa que o inimigo vê antes de cair. Ah, isso soa tão bom e picante. Para o meu batalhão, eu não posso dar nada menos que a categoria S, a mais alta de todas. E agora chegamos a, tenho que dizer, ainda mais, emblema mais suculento, é a 2ª Brigada de Infantaria.
Kuperianov faz parte dessa 2ª Brigada de Infantaria, então eles têm alguns emblemas matadores nessa brigada. A 2ª Brigada tem a tarefa de defender o sul da Estônia. Esta brigada para mim é como uma brigada de casa, pois é centrada em torno do batalhão de infantaria Kuperianov. O emblema foi usado pela primeira vez pelos partidários de Sakala. Você sabe onde quero chegar? Você é da Europa, você é da América, tente dizer Sakala. Os partidários de Sakala estavam usando isso durante a Guerra de Independência da Estônia. Foi restabelecido como o símbolo da 2ª Brigada de Infantaria em 2016. O distintivo simboliza a defesa da vida contra a morte. Ou estonianos contra russos, a mesma coisa. E o sacrifício sempre pronto dos lutadores pela liberdade de sua pátria. A ponta afiada da espada repousa sobre um ramo de louro, simbolizando como a vida e a liberdade, protegidas pela lâmina, são finalmente recompensadas com vitória e honra. As letras SP referem-se aos partidários de Sakala. Quero dizer, se os soldados da 2ª Brigada de Infantaria investirem realmente muito, então poderia representar o SP-500. Como os 300 espartanos, temos o SP-500 na 2ª Brigada de Infantaria dos 500 soldados pressionados que investem bem. É como se cada detalhe deste patch gritasse, não mexa conosco, porque você vai morrer se o fizer. Então, por causa disso, isso tem que ser de nível S e não aceitarei argumentos contra isso. Mas agora é a vez do emblema do Batalhão de Defesa Aérea da Estônia. Eles fazem parte da 1ª Brigada de Infantaria. Uma unidade especial para a defesa aérea foi formada pela primeira vez em 1928 como parte da Força Aérea Estoniana. Foi recriado como um batalhão independente em 1992. Nos primeiros 4 anos após isso, eles na verdade não tinham armas de defesa aérea porque era a década de 90. E de onde iríamos conseguir armas de defesa aérea nos anos 90? Como a Estônia apenas mostra o quão difíceis foram os primeiros anos de reindependência para a Estônia e suas forças de defesa. O emblema do batalhão é basicamente um escudo clássico com a cabeça da águia e 3 flechas. O escudo é uma águia do norte estilizada voltada para a direita. Simbolizando o domínio e a guarda do espaço aéreo, as 3 flechas apontando para cima simbolizam os 3 componentes essenciais da força de defesa aérea, direção e velocidade. No contexto da maioria dos emblemas, este é bastante novo. Eu acho que está bem legal. Ele tem a mesma águia nórdica que muitos outros, mas é apresentada de uma maneira mais interessante. Além disso, para a defesa aérea faz muito mais sentido ter uma águia em seu distintivo. Talvez algum dia. Também vou avaliar o novo emblema do Batalhão de Defesa Aérea da 2ª Brigada de Infantaria. Esse é objetivamente uma versão muito mais legal deste. Este, no entanto, vai estar na categoria C. Acho que é bastante fácil adivinhar. Que emblema é este? Claro, este é o emblema do batalhão de artilharia, especificamente o batalhão de artilharia da 1ª Brigada, o predecessor do batalhão de artilharia. O primeiro grupo de artilharia estoniano foi fundado em 1918. A unidade foi restabelecida como um grupo de artilharia em 1998. No início, eles usavam armas da era da Segunda Guerra Mundial doadas pela Finlândia, mas hoje em dia todas as unidades usam casas autopropulsadas novas em folha. Os caninos da Coreia do Sul. Uau, isso é muito legal. A base do brasão é preta, apresentando 2 canhões de bronze históricos cruzados. Acima deles, uma bola de canhão de bronze irrompe com uma chama vermelha de 3 braços. A versão de campo substitui o ouro por verde e o vermelho por verde escuro. O número 1 na bola de canhão representa o primeiro grupo de artilharia, o predecessor histórico do atual batalhão de artilharia. Isso é tão simples e direto quanto os emblemas conseguem ser, e eu acho que é por isso que funciona bem. Não é chamativo, mas parece bom. Eu gosto do emblema do batalhão de artilharia da 2ª Brigada, mais. Mas eu não vou revisar esse hoje porque vai ter a 2ª parte deste vídeo. Este vai ser um betier para o próximo. Temos 2 emblemas para batalhões de apoio ao serviço de combate. O primeiro aqui é o Batalhão Companhia de Suprimento e Serviços para a 1ª Brigada de Infantaria e o outro é a 2ª Brigada de Infantaria. Esta unidade foi criada pela primeira vez já em 1917, um ano inteiro antes da independência da Estônia. Então eles foram criados no Império Russo, você poderia dizer até mesmo assim. Foi recriado novamente apenas em 2009, quando foi separado do Batalhão de Logística. A imagem da cabeça do cavalo está associada ao transporte, fornecimento e serviço e também é um símbolo de perseverança, confiabilidade, sustentabilidade, sabedoria e otimismo.
A roda dentada brilhante do cavalo enfatiza a função de reparo e manutenção da unidade. O emblema foi introduzido em 2012. Este é definitivamente um design legal, a cabeça de cavalo realmente se encaixa para o batalhão de suporte, então isso vai ser um forte B-tier. Acho que poderia ser um A aqui se as cores fossem mais contrastantes e funcionassem melhor juntas. E agora chegamos ao segundo, que é o Batalhão Companhia de Suprimento e Serviços para a 2ª Brigada de Infantaria. Esta unidade foi criada apenas em 2014, então esta é uma das unidades mais novas das Forças de Defesa da Estônia. A superfície do emblema do Batalhão de Apoio ao Combate da 2ª Brigada de Infantaria indica a complexidade da logística. O emblema do Batalhão de Apoio ao Combate combina o prata-preto do emblema do Batalhão de Infantaria Kuperianov e adiciona vermelho. A cruz marca um elo em uma cadeia logística que deve ser ininterrupta e contínua. O entrelaçamento da espada e do quadrado indica o importante elo entre a logística e o combate. Este tem cores melhores do que o outro emblema, mas eu gostei muito do cavalo, então acho que vou colocar ambos na categoria B. Estou me perguntando como seria a combinação desses dois, o motivo do primeiro e as cores do segundo. Agora estamos chegando ao emblema do batalhão de logística, como já foi dito uma vez. Amadores discutem táticas, profissionais estudam logística. Nada poderia ser mais verdadeiro e tal. Esta é uma unidade muito importante. Você precisa de comida, armas ou munição? Esses são os seus caras. Durante a independência, a logística era responsabilidade do governo de suprimentos, então o batalhão de logística rastreia suas origens de volta ao mesmo regimento de carros blindados. Como você pode ver, o emblema do batalhão de logística apresenta um dragão alado em chamas sobre um fundo roxo. O dragão simboliza a continuidade do batalhão de logística com a era da Guerra da Independência, companhia de carros. O dragão alado cuspindo fogo sobre um fundo roxo também é um símbolo de poder e velocidade. Ele vem da bandeira doada em 1929 pelo Clube Automobilístico Estoniano ao Regimento de Tanques Motorizados. Hoje em dia, os caminhões de logística militar que operam na área de batalha, que possuem excelentes capacidades fora de estrada, são blindados e equipados com torres de metralhadora. Assim, um caminhão de logística militar moderno em um campo de batalha não é inferior a um veículo blindado usado nos dias da Guerra da Independência. Roxo é uma cor estranha de se ver em uma insígnia militar, mas honestamente eu meio que gosto. É com certeza único. E o dragão de ferro que simboliza os carros blindados quer dizer como você pode não amar esse emblema? Eu vou dar a ele um nível A. E se alguém nos comentários disser que deveria ser um nível S, então eu considerarei elevá-lo. No exército sempre há essa competição sobre qual unidade é a melhor e em qual unidade as pessoas estão apenas se esquivando. Especialmente, é claro, quando você está na infantaria, você acha que todos na logística ou unidades não frontais não são tão capazes quanto você. Em Kuperianov, sempre pensávamos que Kalav e Viru têm mais facilidade porque ninguém treina como as tropas em Kuperianov. Mas é claro, isso é apenas algo que os jovens sempre pensam. Cada unidade do exército estoniano tem sua própria missão e propósito, e todas são necessárias para o funcionamento do exército. Sem logística não há munição, sem engenheiros não há fortificações. Claro, a maioria dessas unidades não vai lutar na linha de frente, mas se a munição não chegar a tempo, então não haverá como lutar de qualquer maneira. Então não importa onde você serve ou serviu, seja na linha de frente ou nos bastidores. Obrigado, você está mantendo a Estônia segura para mim, para minha família e para cada um de nós. Obrigado a todos por assistirem. Deixe-me saber quais emblemas eu perdi e quais classificações eu errei. Além disso, se você está assistindo a isso antes de todos os outros como um membro do canal, você sabe que viu aquele pequeno indicador verde apenas para membros, então obrigado por apoiar o canal. Esses vídeos são para você. 4 vídeos adicionais a cada sábado, acesso antecipado apenas para membros. Se você está assistindo a isso e já viu dezenas de comentários e centenas de visualizações, então saiba que você está uma semana atrasado e deveria ser um membro do canal para obter esse acesso antecipado suculento desses vídeos. É fácil e muito barato, apenas 99 centavos por mês. Vá para a descrição do canal, lá tem um link para se tornar um membro do canal. Lembre-se, clique nele e junte-se a nós, 99 centavos por mês. Não é nada, é de graça. E então você recebe 4 vídeos de análise como este. Haverá uma segunda parte deste vídeo, por exemplo, então há algo para esperar até o meu próximo vídeo.
Meus amigos Slavo, Cringe e tchau tchau.